Olá, espero que você esteja bem. Eu quero compartilhar com você hoje uma reflexão com base no texto que está registrado no Evangelho de João, no capítulo 6, uma passagem que é, no mínimo, desconcertante, de diálogo entre Jesus e a multidão, logo após uma multiplicação dos pães. Jesus fez essa multiplicação, né? Fez esse sinal. E na manhã seguinte, quando o povo acordou, o povo foi procurar por Jesus e viu que ele não estava mais ali, nem ele, nem os seus discípulos. Eles perceberam que Jesus tinha atravessado o mar e ido para Cafarnaum, então foram atrás dele e realmente se encontraram com ele do outro lado do mar. Quando eles se aproximaram de Jesus num tom de interesse, num tom de uma leve bajulação, Jesus rapidamente desconcerta-os, revelando a intenção do coração deles, da mente deles, a procurar Jesus. Ele diz àquela multidão que eles só estavam ali, que eles só tinham feito aquele percurso porque eles queriam pão de novo, ou seja, queriam tomar um café da manhã agora com aqueles pães gostosos que Jesus multiplicou. Essa mensagem ela é desconcertante porque ela revela que aquela multidão não cria em Jesus como Messias, apesar do sinal que ele havia feito, mas que ela realmente se interessou por aquilo que Jesus poderia dar a ela. E eu estou falando no singular porque João trata a multidão como um personagem. Essa multidão fala. Então, essa multidão ela tem um desejo. É claro que em uma multidão você tem crianças, você tem idosos, você tem homens, você tem mulheres, você tem pessoas com intenções diferentes. Mas João deixa claro que, de modo geral, aquela multidão estava buscando os recursos, as coisas que Jesus poderia providenciar para ela. A aplicação dessa mensagem, ela é igualmente desconcertante, porque se nós fizermos uma avaliação do porquê muitas vezes nós buscamos a Deus em oração, do porquê e do para que muitas vezes nós vamos até a igreja, nós vamos descobrir que muitas vezes nós fazemos isso porque nós estamos fazendo Deus de ponte para aquilo que nós queremos na nossa vida. E eu não estou dizendo que as coisas que nós queremos para a nossa vida, elas são erradas. Muitas vezes elas não são. Como, por exemplo, essa multidão queria pão. Eu entendo que muitas dessas pessoas, dessa multidão, realmente passavam fome. E elas estavam genuinamente querendo pão. E assim também nós. Muitas vezes nós queremos coisas, aspiramos coisas para as nossas vidas. Às vezes até precisamos mesmo de coisas nas nossas vidas e nós vamos até Deus para buscar essas coisas. Qual o problema nisso? O problema é se a nossa fé, quando refletida, quando pensada, ela não passa disso. Ela não passa de uma vontade de conseguir as coisas que nós queremos para essa vida material com o recurso espiritual que Deus pode nos promover. Por exemplo, nós podemos buscar a Deus recorrentemente porque nós queremos proteção em um mundo extremamente violento e perigoso. É genuíno isso? É genuíno. Só que simplesmente querer essa segurança de Deus e não querer o Deus que nos dá segurança é algo que vem de um coração
que, na verdade, não serve a Deus, não adora a Deus e que não crê em Jesus Cristo como Salvador e como Senhor da sua vida. Jesus, em todo o tempo no Evangelho de João, ele faz o esforço, ele faz o exercício de mudar o pensamento, de tentar mudar o pensamento tanto da multidão quanto dos discípulos, de um pensamento materialista para um pensamento espiritual. Nesse texto mesmo, Jesus faz questão de dizer que a vinda dele é para que as pessoas, é para que o mundo seja alcançado pela vida eterna que só ele pode dar. Repare nesse versículo aqui, nos versículos 39 e 40 do capítulo 6. Jesus diz o seguinte: "E a vontade de quem me enviou, ou seja, Deus, é esta, que eu não perca nenhum de todos os que ele me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo aquele que vir o Filho e nele crer tenha o que? A vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia." Quando nós ouvimos sobre vida eterna hoje, no contexto de saciedade e de desenvolvimento que nós vivemos, parece que o apelo do presente, do benefício da vida eterna fica pequeno. E é claro que quando a gente está em dificuldade, seja de saúde, seja algum tipo de necessidade material, o apelo da vida eterna, desse benefício maravilhoso da vida eterna, ele cresce, ele aumenta. Então, o que eu estou refletindo aqui é que quando a gente vai até Deus, quando a gente vai até Jesus, simplesmente porque a gente quer as nossas coisas, porque a gente quer entrar numa universidade, porque a gente quer um estudo melhor para os nossos filhos, ou porque a gente quer um emprego novo, normalmente é porque a gente não entendeu o quão precioso é aquilo que Deus nos dá e aquilo que Deus já nos deu por meio do sacrifício de Cristo Jesus. Jesus aqui promete que ele vai ressuscitar da morte todo aquele que crer nele. Ou seja, para nós, a morte, que é o mais terrível de todos os temores, de todos os perigos que a gente tem, por meio de Jesus Cristo, ele é só uma viagem, ela é só uma passagem, ela é só uma fronteira daqui para a vida plena e perfeita com Cristo Jesus. Essa consciência deveria nos colocar muito além dessa perspectiva, dessa dinâmica de buscar a Deus, de ir até a igreja, simplesmente para buscar recursos para essa vida. Então, essa mensagem, em resumo, ela nos ensina sobre aquilo que Jesus veio nos dar de fato, aquilo que ele prometeu nos dar, aquilo que ele nos deu de fato. E como deve ser a nossa adoração? Qual é o porquê da nossa adoração? O porquê da nossa adoração é justamente porque ele nos amou, como registrado em João 3,16, a ponto de dar o seu Filho, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha o quê? A vida eterna. Jesus não nos promete pão por assinatura. Ele não nos promete segurança por assinatura. Ele não é uma apólice de seguro que vai garantir todas as coisas boas na nossa vida. Pelo contrário, ele diz que nesse mundo nós passaremos por aflições e tribulações. Mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Foi isso que Jesus disse. Então, avalie nesse momento
o que tem te levado a adorar a Deus, o que tem te levado a dobrar os joelhos para se relacionar com Deus. Fique com Ele.